Fala galera, aqui é o canal Entre a Cruz e o Mundo. Hoje nós vamos estar lendo um texto de Mateus. Vou ler aqui para vocês. Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que deseja acertar as contas com os servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um lhe que devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou a ele, a sua mulher e seus filhos, que tudo o que possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, eu te pago tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo à prisão, até que pagasse a dívida. Quando outros servos, companheiro dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou seu servo e disse: Servo mau, cancelei sua dívida porque me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o senhor entregou aos torturadores para que pagasse a dívida. Assim também fará meu Pai Celestial, se a cada um de vocês não perdoar de coração os seus irmãos. Aqui, meus irmãos, Jesus já está mostrando que o reino dos céus é diferente do reino dos homens, que os valores são contrários, que as coisas que funcionam aqui não funcionam no reino dos céus. O padrão do reino dos céus é diferente, as leis são diferentes, a justiça é diferente. Por isso que aqui no mundo, às vezes, a gente vê coisas injustas acontecendo, porque a gente vê, nossa, mas não é justo, mas a outra pessoa acha justo. É porque cada um tem um senso de justiça próprio. Mas a verdadeira justiça vem de Deus e é de Deus. O reino de Deus que vem a verdadeira justiça. Por isso que as leis de Deus são diferentes das nossas. Qual que é a lei sobre perdão? A gente tem que fazer uma planilha, por exemplo, de 70 vezes 7, que dá 490. Então a gente vai fazer uma planilha lá, anota, e a gente perdoa 490 vezes. Na 491, pronto, a gente pode não perdoar. E aí a questão assim, e Deus? Ele faz essa planilha também, ele planeja, 490, te perdoa, tá ok. A 491 já era, é inferno, acabou. Então, né, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que Deus perdoa para sempre e que 70 vezes 7 é um simbolismo para falar, tipo, cara, perdoa sempre. Pecou contra você, perdoe, 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 perdoe sempre, perdoe cada vez mais, se errar, perdoe e sempre está perdoando. Algumas pessoas acham que o perdão ele tem a ver também com de fato esquecer e deixar perto. Como por exemplo, você pode perdoar um ladrão, mas justifica que você vai convidar ele no almoço de domingo para sua casa. Pô, você sabe que vai te roubar. Você o perdoa, você esquece aquilo que aconteceu, mas você também evita e não traz a pessoa para perto. Isso pode servir por várias questões, né? Tipo roubo, maus tratos e qualquer outro tipo de pecado que necessita perdão. E aí a gente já vê, cara, o perdão diferente do nosso e o perdão de Deus. Porque Deus ele perdoa e chama para perto. A gente perdoa e evita. Então seria mais certo a gente perdoar e chamar para perto? Às vezes sim, mas tem situações, como eu disse, e as pessoas não se arrepender e voltar a roubar. Como é que você vai trazer para dentro da sua casa uma pessoa assim, que você sabe que vai te roubar? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que evitar. É por isso que muitas vezes o perdão ele tem que vir da gente, mas nem sempre a pessoa quer ser perdoada. Mas independente disso, nós temos que perdoar. E aqui eu vou entrar noutra questão também. De onde que vem o 70 vezes 7? Não é à toa, não é um número aleatório. Não é uma coisa que chegar para ele e falar, Deus, é 7 vezes? E aí ele joga um número aleatório. Tipo, não, é 70 vezes 7. Tipo assim, só porque 7 e tudo mais. Não é por acaso, tem um motivo isso.
Nós vamos ler agora Gênesis 23 e 24. E disse Lameque, a sua esposa, Ada, Elisa, ouve-me. Nós vamos ler agora Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque a sua esposa, Ada e Zila, ouve-me, vós, mulher de Lameque, escuta o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Caim foi amaldiçoado por Deus porque foi o primeiro assassino e matou seu irmão. Então Deus o amaldiçoou, afastando da terra, colocando uma marca na testa. Mas mesmo assim, Deus não teve misericórdia de Caim, porque Caim falou, nossa Deus, vão querer me vingar. E aí uma punição para quem vingar Caim seria que seja punido 7 vezes mais. E Lameque diz aqui que ele queria ser muito mais vingativo, tipo assim, se Caim foi 7 vezes, que eu seja 70 vezes 7. Tipo assim, Lameque ele é conhecido como o cara mais vingativo da Bíblia. Então Jesus ele traz isso. Jesus ele é o maior conhecedor do Antigo Testamento, até porque ele é Deus. Então ele pega essa passagem de Caim e fala assim, olha, Caim é o cara mais vingativo que já existiu, que não queria ser vingado apenas 7, mas 70 vezes 7. Então, já que Caim é o cara... Lameque, filho de Caim, é o cara mais vingativo, seja ao contrário, seja o cara mais perdoador. Não perdoe apenas 7, mas 70 vezes 7. Então, olha só que legal que Jesus está fazendo. Ele está pegando uma passagem do Antigo Testamento, de um cara mais vingativo, e falando, seja ao contrário disso. Não seja mais vingativo, seja o mais perdoador. O maior dos vingativos, ele imita Lameque. O maior dos perdoadores, imita a Deus, que perdoa sempre. E agora o segundo ponto. Por que nós devemos perdoar? Nós devemos perdoar porque Deus perdoa. E perdoa por muitas vezes, e às vezes pelos mesmos motivos. Quantas vezes a gente peca, e peca a mesma coisa, toda hora, mesmo erro, e perdoa, e a gente pede perdão, se arrepende, se ajoelha e ora e tudo mais. No outro dia a gente vai lá e peca a mesma coisa, e a gente se ajoelha e ora, Deus perdoa. E se Deus está nos perdoando, nós devemos perdoar também. Porque se Deus é um Deus santo e perdoa, imagina nós que somos miseráveis pecadores. Então, um Deus santo perdoa o miserável pecador, e o miserável pecador tem que perdoar outro miserável pecador. É simples a lógica. E outra coisa, a gente conhece a misericórdia de Deus, a gente sabe do quão podre é o nosso coração e que Deus perdoa mesmo assim. A gente conhece, quem mais conhece o nosso coração melhor que a gente, nossos defeitos, nossas impurezas, nossos pensamentos, e mesmo assim Deus perdoou a gente, mesmo a gente sendo um miserável pecador, mesmo a gente não valendo nada. Então, se Deus que é santo nos perdoou, cara, a gente tem que perdoar também. O outro motivo para perdoar, que na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus diz que nós seremos perdoados conforme nós perdoamos. Então esse é o paralelo. Tipo assim, se você quer ser perdoado, então vai lá e perdoa o próximo. Perdoa as outras pessoas. Até porque se você não perdoa o seu irmão, é como se você jogasse o seu perdão no lixo. O perdão de Deus fosse lixo. Porque se Deus é tão grandioso e perdoa um miserável, por que o miserável não pode perdoar outro miserável? E outro motivo para a gente perdoar é porque a falta de perdão, ela destrói nosso coração. A gente fica remoendo aquilo lá, remoendo, massacrando nosso coração. E isso não traz mal. O perdão é um bem próprio para a gente se libertar daquilo, para a gente perdoar e seguir em frente e esquecer do passado. Porque a falta de perdão nos machuca, cara. Nos quebra o coração, nos mói por inteiro. Parece que dói até fisicamente a falta de perdão, aquela mágoa, sabe? Quando a gente perdoa, a gente fica livre, a gente fica leve, a gente fala, cara, é passado, esquecemos e bola pra frente. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui é como que a gente deve perdoar. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu vou trazer mais clareza nesse assunto. Primeiro, é um perdão sem condição. É aquele perdão de, perdoo, mas ele ali e eu aqui, certo? E como eu disse, muitas vezes a gente tem que se manter à distância porque a pessoa não se arrependeu. Mas às vezes nós vemos que a pessoa ela se arrepende, ela foi transformada. E aí muitas vezes é até honesto dar uma segunda chance e trazer para perto. Imagina que a gente seja assim com Deus, ou Deus com a gente, né? Deus perdoou, mas você aqui e eu ali, você no inferno e não no céu, beleza? Mas tá perdoado.
Tipo assim, nós vemos que Deus não é assim. Deus ele nos perdoa e chama para perto, fala, ó, vem pro céu comigo. E então muitas vezes a gente tem que chamar as pessoas para perto, com ressalva alguns pontos, como eu disse anteriormente. Muitas vezes o perdão tem que vir da parte ofendida. Mais uma vez, o exemplo maior é de Deus com a gente, que Jesus Cristo veio para nos perdoar. Quem que é a parte ofendida? É Deus, é nós que ofendemos a Deus. Mas quem que veio o perdão? O perdão veio de Deus. Deus ele nos perdoou, a gente não pediu o perdão primeiro, Deus nos perdoou primeiro, para que a gente creia, e depois disso nós pedimos perdão. Então, muitas vezes, a gente sofre, nós somos magoados, e mesmo a gente sendo a parte certa, para que haja reconciliamento, nós devemos ir no nosso irmão e pedir perdão. Cara, mas eu não vou pedir perdão, o errado é o outro. Mas não importa, o ponto aqui é reconciliação. Então, se para você se reconciliar for necessário, você, mesmo sendo ofendido, ir lá e pedir perdão, você tem que ir lá pedir perdão. É necessário, faz parte de ser cristão. Você pedir perdão, mesmo você sendo no lado certo. E o último ponto dessa parte, que é um dos mais difíceis, que é jogar no mar do esquecimento. É realmente esquecer. Porque Deus ele joga nossos pecados, nossos passados no mar do esquecimento. E isso é dia após dia, porque nós pecamos dia após dia. E Deus ele faz isso com a gente. Então, do mesmo jeito que Deus perdoa a gente, nós devemos perdoar o próximo e jogar no mar do esquecimento como se nunca tivesse acontecido. Essa é a parte mais difícil, mas é que a gente tem que trabalhar em nosso coração. Agora que a gente falou como que deve ser, eu queria trazer um quarto ponto aqui, que é o que realmente a gente faz. Como nós lemos, nós somos perdoados por Deus, mas a gente tem dificuldade de perdoar. É igual essa passagem que nós acabamos de ler. Um servo foi perdoado pelo seu senhor, alguém acima dele, mas ele não perdoa aquele que é de igual. E o que isso significa? Significa que Deus perdoou a gente, nós fomos perdoados por Deus, mas nós não queremos perdoar nosso próximo, nós não queremos perdoar aquele que é igual a gente. Então, nessa passagem, essa pessoa que não perdoa aquele que é igual a você, somos nós não perdoamos. Deus perdoa os inferiores, e aqueles que é inferior não perdoa aqueles que são iguais. Então, essa passagem mostra que nós somos aquela pessoa que foi perdoado, mas não perdoou o próximo. Nós fomos perdoados por alguém santo. Então, nós não conseguimos perdoar outros pecadores, como nós. A Bíblia é clara nesse ponto, nós não conseguimos perdoar. Não há perdão verdadeiro no nosso coração. A gente tem que ser realmente transformado. A gente não consegue perdoar como Deus perdoa. E aí a pergunta que eu faço é por quê? Por que é tão difícil perdoar? Por que é difícil perdoar alguém que é igual a nós? Alguém que comete os mesmos erros que nós? Às vezes a gente até entende quando a pessoa tem um pecado um pouco parecido com o nosso. Mas se a pessoa tem um pecado mais diferente, a gente já causa como um escândalo e fala, nossa, e a pessoa é crente e faz isso? Então a gente já julga e não perdoa. A gente tem muita dificuldade de perdoar. E por que a gente tem dificuldade? Por causa do pecado. O pecado está em nosso coração. A gente precisa ter essa limpeza do pecado para ter um perdão verdadeiro. O quinto ponto e último que eu quero trazer aqui. A dívida dessa pessoa era uma dívida financeira. Quando Jesus traz essa passagem. E aí a pessoa não tem dinheiro para pagar. E a pessoa nunca ia ter esse dinheiro para pagar. Então, como a dívida era muito alta, que ela nunca poderia pagar, a sua punição era eterna. Ele ia para a prisão perpétua, ou então ele seria vendido como escravo. Então, olha só como era severa a lei da época. Mas isso demonstra o verdadeiro sentido do pecado e do perdão de Deus. Nosso pecado é algo imperdoável, é algo que não tem como a gente pagar. Não tem como a gente falar, vou ficar 6 meses no inferno e depois vou para o céu porque a minha dívida está paga. Não, enquanto eu estou aqui na terra, eu vou me flagelar, vou me autotorturar e vou passar por muito sacrifício para que eu consiga alcançar a vida eterna, para que eu seja salvo. Não tem como. Essa dívida ela é eterna. O pecado é ferir a santidade de Deus. E isso é tão sério que a condenação para isso é algo eterno. O inferno é algo eterno. A gente precisa se garantir em Jesus, precisa ter a salvação em Cristo Jesus, a esperança que Jesus vai nos salvar. Nós devemos ter fé em Jesus. E por isso a salvação também é eterna. Porque o perdão dos pecados, o perdão dessa dívida eterna, é uma recompensa eterna, é uma salvação eterna. É por isso que tem que buscar a Deus enquanto é tempo, aqui na terra. Porque depois que morrer, meu amigo, já era. Perdeu.
Nós nunca vamos conseguir pagar nossa dívida. E é por isso que é a grandeza de Jesus Cristo. Porque nosso pecado é algo tão abominável que nem o santo mais santo aqui da terra, nem a pessoa mais santa daqui, ia conseguir morrer por nós, para salvar dos nossos pecados. Porque mesmo essa pessoa também teria um pecado, também seria imperfeito. A nossa dívida é tão grave contra Deus que nem o maior anjo do céu conseguiria pagar pelos nossos pecados. Foi necessário o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, pagar pelos nossos pecados para que nossa dívida seja verdadeiramente paga. E aí a gente pode entrar no reino dos céus. Para você ver como o perdão de Jesus é lindo. Ele deixou a sua glória, ele deixou o trono dos céus para descer, virar uma pessoa miserável, pobre e frágil. Pensa, o Deus dos deuses, o tão grande eu sou, ele ficou tão frágil que virou um bebê de colo. A Maria pegou uma criança sensível, frágil, e ele aprendeu a andar, e ele caiu, e ele se machucava. Então ele se tornou uma pessoa totalmente frágil para poder salvar as pessoas que ele ama, para poder perdoar. Então olha para você ver a grandeza do perdão de Jesus. E ele sofreu morte e morte de cruz para poder salvar os miseráveis pecadores. E Jesus aqui na terra teve amigos. Ele teve principalmente 12 que eram mais próximos. E desses 12 ainda tinham 3 que eram mais próximos ainda. E mesmo assim, quando ele foi traído, quando Judas foi lá e deu o beijo da traição, ele chamou Judas de amigo. Olha só para você ver o nível de Jesus. Olha só para você ver como que é complexo, como é essa questão do perdão de Jesus. Está querendo, cara, eu quero salvar você. Eu estou querendo te resgatar. É um perdão perfeito, um perdão divino. E nós não entendemos isso. Então que a gente não entende, que a gente não consegue exercer o mesmo perdão para as outras pessoas. É por isso que eu quero terminar, que a nossa esperança está apenas em Jesus. Só Jesus pode nos perdoar plenamente. Só Jesus pode nos ensinar sobre o perdão. É só Jesus, cara, que pode trazer a plenitude da salvação para nossas vidas. É por isso que a gente reconhece que no mundo tem alguma coisa errada. Você observa o mundo e fala, cara, tá faltando alguma peça. Tem algo errado, as coisas do mundo são muito injustas. Mas Deus, Ele nos mostrou que existe a salvação, existe o conserto desse mundo. E esse conserto está em Cristo Jesus. Ele que pode perdoar, Ele que pode salvar. E um dia será tudo perfeito para a glória de Deus.